Acorda, Brasil, acorda! Acorda, Brasil, acorda! Mas hoje realmente foi o dia disparado mais cansativo, meu pé e meu joelho, mas também ao mesmo tempo muita gente boa assim ao longo da estrada, sabe? Eu só vou comentar a respeito desse assunto no vídeo de hoje porque eu fui confrontado na outra rede a comentar a respeito dessa caminhada do Nicolas e muitos que pediram para falar a respeito disso aí, colocando que, agora Deus vai se manifestar no Brasil porque o Nicolas está fazendo a caminhada, né? Virou uma romaria, na verdade. Por quê? Porque a caminhada do senhor deputado Nicolas Ferreira até Brasília, que a chegada é agora, né, domingo, para manifestação, acabou virando mais que um gesto político, virou uma narrativa, virou um símbolo, um verdadeiro espetáculo, né? Tomou audiência até do BBB, porque tem muita gente acompanhando na sua rede social, enfim, o brasileiro está de olho, em outras palavras. E como tudo na política brasileira acaba virando uma certa religião improvisada, porque envolve fiéis, né? Ao mesmo tempo relembra os mártires, outros chegaram até a dar um exemplo de que o Nicolas está fazendo o que Jesus fazia, caminhando, a multidão se agregando com ele, outras palavras, virando um herói espiritualizado. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes, porque, meu amigo, é um político fazendo um protesto e não é um santo fazendo curas, milagres. E antes que você talvez me entenda mal, eu reconheço que o Nicolas é, inegavelmente, cara, uma figura muito representativa da direita jovem, a direita brasileira. Por quê? Porque tem engajamento, se você olhar os vídeos dele aí, você vai ver, ó, discurso muito bem afiado, tem um domínio nas redes sociais, chegando a 20 milhões, né? É a terceira conta mais seguida do Brasil. E ele aprendeu a transformar gestos em notícia, em manchetes. Isso em política não é defeito, é técnica. E o problema começa exatamente quando a técnica política de chamar a atenção acaba virando culto. E uma fé de muitos para cima dele, uma fé totalmente cega. E nós já passamos por isso em 2018, quando colocaram o Bolsonaro como o salvador da igreja brasileira. E agora estão levantando o Nicolas de novo, meus amigos. Não vamos cair no mesmo erro, pelo amor de Deus. Por que eu digo isso? Essa caminhada dele aqui, cara, a gente vendo, acredito que todos vocês já viram, né? É um gesto nobre, até porque ele grava falando, né, que está denunciando o escândalo do Banco Master, a fraude bilionária do INSS, e pressionando a instalação de CPIs. Isso é necessário, isso é legítimo, tudo dentro do jogo democrático, do contexto político. Até aqui, zero problemas. Por quê? Porque a democracia precisa desse barulho. Ela precisa dessa pressão. Precisa de gente incomodando o sistema. Mas a pergunta é simples e talvez incômoda para você que é um religioso. Essa caminhada é um instrumento político ou é um espetáculo emocional? Porque uma coisa não exclui a outra, porém as duas juntas acabam confundindo e no final estragando tudo, dando ruim. Assim como nós já temos exemplo lá em 2018 para cá. Se você dar uma olhada nas redes sociais, cara, eu fiquei abismado olhando comentários, enfim, o clima não é de análise ou de um entendimento racional, o clima é de devoção, correndo o risco de endeusar o próprio Nicolas Ferreira. Por quê? Porque tem gente, cara, usando a caminhada como que se fosse uma peregrinação messiânica, né, contra o mal absoluto que está no Brasil. Beleza, tem algo ruim acontecendo no Brasil, mas transformar isso, cara, numa peregrinação santificada, espiritualizada, é um grande erro. Já outros, né, é uma peregrinação contra o mal, contra o sistema, contra tudo e todos, contra o Satanás, e agora o Brasil vai vencer porque Deus levantou o Nicolas. Meu amigo,
por favor. E comentários do tipo, né, ele não anda, ele resiste. Na caminhada, essa caminhada é a luta contra o mal, não é um protesto. Eu cheguei a ler comentários assim, cara. É uma caminhada para libertar a nação brasileira. Ou seja, ato político virando culto. Sendo que culto, que até onde eu entendo, culto é para adorar um senhor só. E ao mesmo tempo outros críticos, né, levantando a suspeita. Alguns apontando que a caminhada surge no momento que ele está, né, tentando levantar fumaça, enquanto a investigação do Banco Master acontece, a fraude, a CPMI do INSS ganhando aí desenvoltura de novos nomes, inclusive pessoas da alta, tanto do meio evangélico quanto do meio político, e que ele está fazendo isso para, né, fazer cortina de fumaça, para ficar descomprometido com o que está acontecendo. É muitos comentários a respeito disso. Inclusive, até num vídeo de ontem, eu não sei onde está o vídeo, ele até fala a respeito disso, que manda investigar a vida dele, que ele não deve nada, porque acharam o número do Vorcaro no telefone dele, porque ele está envolvido, e ele grava um vídeo que não tem envolvimento nenhum. E é a partir daí que nasce a tese, a cortina de fumaça. Cara, tudo que falam a respeito do Nicolas, e não estou aqui defendendo o Nicolas, até porque político, para mim, pelo amor de Deus, cara, para mim são todos farinha no mesmo saco. Tudo que estão falando dele nesse sentido são hipóteses políticas, mas não fatos comprovados. E é aqui que entra o ponto-chave. Hipótese não é prova de nada. Mas também não é heresia perguntar a respeito do que você tem dúvida, né, dessas acusações. O problema é que o Brasil, meu amigo, perguntar acabou virando crime. E se você questiona, você acaba virando inimigo. E se você analisa qualquer conteúdo, você é um traidor. E se você acaba ponderando as coisas, você já é colocado na ala do isentão. Ou seja, a política brasileira, infelizmente, virou uma torcida organizada. E o debate acabou sendo atropelado, cara, por hashtags e tantos discursos de ódio que a gente vê em comentários. Essa caminhada do Nicolas Ferreira não muda leis, não investiga crimes, não prende ninguém, mas ela pressiona. Ou seja, chama atenção, faz barulho e coloca o terror, criando-se narrativas. E isso que ele está fazendo não é pequeno, cara. Tem que tirar o chapéu pro Nicolas Ferreira. Não é pequeno, mas também não é milagre, não é algo espiritualizado. E aí é que está o risco maior dos brasileiros, é que ao invés de analisar pelo lado racional, acaba substituindo a razão pela emoção e espiritualizando tudo ao ponto de transformar o cara como um milagreiro brasileiro porque fez uma caminhada e o povo transformou em uma romaria. Nicolas Ferreira, qualquer brasileiro tem o direito de protestar, tem o direito de caminhar, de pressionar o sistema e de fazer política do jeito que ele acha melhor. E a sociedade tem o direito de participar ou assistir sem virar plateia hipnotizada. O político age, o cidadão avalia. E essa é a regra do jogo, meu amigo, não tem outra forma. Se passar disso, vira problema, assim como nós já temos exemplos no Brasil. Não podemos transformar eleitor em fiéis e muito menos mandato em uma unção, né? Porque tá no mandato político, virou ungido. Não é assim que funciona. Isso nunca vai acabar bem. E a pergunta real que nós devemos fazer não é se a caminhada é legítima, é se nós brasileiros vamos tratar esse movimento político que o Nicolas está fazendo como uma romaria teológica, espiritualizada, ou como um verdadeiro ato político de protesto contra a corrupção. Transformar, né, um ato político em um culto, a verdade acaba virando uma coisa opcional para quem está assistindo, principalmente. E o líder que está ali acaba virando um cara intocável, porque é visto como ungidão. Aí vem a frase, né? Não toque no ungido. E nessas alturas não importa se o cara é de direita ou de esquerda, meu amigo, ou de centro, o estrago é sempre o mesmo no final. Em um país democrático, político não é pastor,
não é profeta, não é o salvador da nação. É simplesmente um funcionário do povo. E funcionário bom é aquele que vai aceitar auditorias, por exemplo, vai aceitar ser questionado, vai aceitar as críticas e, principalmente, a desconfiança, sem transformar isso em uma perseguição espiritual. E entenda, meu amigo, que caminhar é um direito nosso, pensar é dever. Nós precisamos parar de confundir a fé com política, principalmente quando se fala da emoção, né? Parar de confundir fé, emoção com a verdade. Porque se cada ato simbólico, ao exemplo desse aqui, acabar virando culto, o próximo passo não é Brasília, vai ser um abismo institucional que nós já estamos mergulhados, já estamos pedindo socorro faz tempo. Ou seja, sem histeria, sem idolatria, sem torcida, só com o cérebro ligado. Consciência do que nós precisamos fazer e ter, e principalmente cobrar desses políticos, e não idolatrá-los. Ou seja, tomar uma postura erreta com o espírito crítico funcionando. E o resto, meu amigo, vira romaria. E eu digo para você, romaria nunca resolveu escândalos, mas criou-se muitos santos aonde deveria ter fiscalização, e falo de igrejas no caso também. Vai sair, espírito maligno! E encerro por aqui dizendo para você, não sou contra o que o Nicolas está fazendo, mas sou contra transformar o que ele está fazendo em um ato espiritualizado, como que se fosse um santo. Não é, cara. É um comedor de feijão, um político de relevância da direita, que infelizmente muitos estão levando para o lado espiritualizado, e aí é o erro. E sobre as acusações que ele tem, muita gente acusando, né, de que ele está envolvido e não está, até o momento é especulações, algumas coisas, outras, se for verdade, vai vir à tona. Esse é o meu pensamento. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaz. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.